E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do No Stress Podcast, o nosso podcast para falar de estresse, empreendedorismo, resultados. E hoje a gente vai trazer aqui para você um convidado especial, Lucas Vitório. Ele é psicólogo e vai bater um papo aqui com a gente sobre a história dele e sobre como que a gente pode aí fazer coisas para ajudar o nosso dia a dia em relação ao estresse, a gente ter mais resultados e ter uma vida um pouco mais bacana. E aí, Lucas, beleza? Como é que você tá? Beleza, melhor agora aqui, prazer por participar com você desse projeto bacana. É uma honra poder participar com vocês, compartilhar também um pouco da minha história, dos meus conhecimentos, das minhas experiências, né? E como você que está assistindo, né, nós somos humanos também, então esse estresse que a gente passa no dia a dia nos afeta também, né, como profissionais, como indivíduos. E aqui a gente está para compartilhar nossas experiências e também ajudar você que está assistindo e trocar essa ideia para a gente aprofundar um pouco mais, levar mais autoconhecimento, né, mais conhecimento sobre as nossas expertises também, que eu sou psicólogo, né, e enfim, eu posso ajudar nesse sentido também. Show de bola. Ô Lucas, vamos começar então com essa sua fala, né, que você é psicólogo. Como foi que você resolveu entrar para essa área, né, pensando na época lá, antes ainda da faculdade? O que foi que te moveu assim, né, para chegar e falar, pô, eu vou para essa área, uma área bacana para ajudar as pessoas? Como é que foi isso aí lá atrás? Então, é sempre muito gratificante falar sobre isso, porque a escolha de uma profissão é uma escolha muito difícil, né? Sem dúvida. É uma demanda que a gente tem interna e às vezes até familiar, externa também. Então, isso tem tudo a ver com o nome do podcast, né? Que é sobre estresse. Isso gera estresse, né? Então, óbvio que não foi uma decisão fácil. Primeiramente, eu queria fazer direito, né? Só que eu sempre gostei muito de entender a vida das pessoas, conversar com as pessoas. Sempre gostei de ir além, né? Ir a fundo. E aí, com o tempo, a minha irmã Jéssica, ela acabou falando, Lucas, o que você acha de fazer psicologia, né? Eu acho que, de repente, tem mais a ver com você. Né? Isso eu já tinha ali uns 17, 16, já estava preparando para o vestibular, para escolher a faculdade mesmo. E eu estava decidido que ia fazer direito, né? Que era um sonho de infância, vamos dizer assim. Então, eu acatei a opção dela, né? A opinião dela, e aí eu fui lá, marquei uma consulta com a psicóloga, né, pela curiosidade para ver como que era o trabalho e gostei. E aí continuei fazendo atendimento, sendo atendido. Tudo começou assim, pela curiosidade, né, e por esse empurrão da minha irmã também. E essa sensibilidade que ela teve de ver em mim essa facilidade de repente de entender as pessoas, né, acabou me dando esse empurrão a mais. Então, dessa forma eu fiz terapia, né, gostei muito. Aí fui pesquisando a fundo e dessa forma eu vi que era isso que eu queria fazer, né? Então, desde que eu comecei a fazer terapia, desde que eu estabeleci esse contato com a minha terapeuta na época, lá em Cuiabá ainda, inclusive, no ano de 2012, 2011 mais ou menos, né? Então já fazem aí uns 9 anos, 9, 10 anos. Então, quando eu comecei a estabelecer esse contato com ela, eu vi que realmente esse contato pode provocar uma mudança positiva. Né? Você fala os contatos com os pacientes, as pessoas que se atendem. Isso, no caso ali foi com ela, né? Esse primeiro contato com ela, eu era o paciente, né? E aí você começou a se interessar pela dinâmica do negócio. Exatamente. Entendi. Por quê? Porque eu fui por curiosidade, não tinha um problema, assim, não estava com ansiedade, não estava com depressão, né? Não tinha nada grave, nada assim que eu falava, não, preciso procurar, né? Ou não, eu quero procurar para autoconhecimento, nada. Eu vou pela curiosidade. E aí eu vi que eu tinha outras questões, né? Ou seja, eu tinha um véu na minha frente que eu não tinha como ver. Né? Para mim eu estava super bem, super tranquilo, mas na verdade não era bem assim. Então isso também me trouxe uma outra ótica, né? Não só da patologia, não só do problema em si, da gente ter que esperar ter uma situação de crise grave, uma situação de pânico, de travar, para buscar o auxílio. Cara, né? É muito legal você falar isso daí, porque muitas pessoas vêm trazer dúvidas para mim, por exemplo, mas até onde o estresse, né, atrapalha, até onde ele vira uma doença. Então, é o que você falou, muito interessante você buscar ajuda antes de ter um problema sério, né? Antes de ter uma doença mental, no caso. E aí você começa a entender que as mudanças de vida podem ir te levando para algo ruim, né? Exatamente. E a terapia vai te jogar numa situação de equilíbrio antes de você piorar. Sim. Essa é a ideia. Sim. Né? Inclusive, essa experiência que eu tive, não só a questão de escolher a profissão, né, como psicólogo, mas também me trouxe uma crença muito grande hoje que eu tenho e que eu trabalho com isso e eu busco levar também, né, para os meus pacientes, para os meus clientes,
que é, a gente não precisa realmente esperar uma situação de crise, a gente pode prevenir. E prevenir é o quê? Você se conhecer melhor, né? Quando você conhece melhor a sua história, de onde você veio, né? As situações que você viveu, os problemas que você superou ou não, né? Ou que você acredita que superou. E tudo isso são pontos cegos, né? na nossa consciência, na nossa mente. E às vezes a gente é tomado por uma coisa que a gente não sabe o que é. Uma reação que a gente não sabe de onde veio. Você toma uma reação, ou pode ser ríspido com alguém, por exemplo, e aí você fala, poxa, me arrependi, por que eu fiz isso? Não era eu, né? Realmente não era. É algo inconsciente, né? Algo que... Você está ali fora do seu normal, né? Exato. Você está fora daquela coisa que é você mesmo, Sim. Que é o seu dia a dia. E você falou de origem, né? Você falou que é de Cuiabá? Eu sou de Chapada dos Guimarães, que é uma cidade do lado de Cuiabá, uma cidade pequena. Ah, né? esse é o nome de uma cidade? Isso, Chapada dos Guimarães, isso. Mas também não tem o relevo lá? Chapada? Tem as chapadas, né? Tem sim. Que o pessoal vai pra lá pra fazer o turismo. Isso, lá tem muita cachoeira, lá é realmente muito bonito, assim. E aí eu morei em Cuiabá, que é do lado, que é a capital, né? Do Mato Grosso, que é a cidade maior ali, que fornece uma estrutura melhor pra você estudar. Lá você estudou. Você fez faculdade lá? Não, então lá o que aconteceu? Eu decidi fazer isso. Meu pai é militar, né? Meu pai é coronel do exército e eu sempre tive muito essa influência dele. E aí, como objetivo... Sua criação foi meio rígida assim, igual os militares? Não, pior que não, cara. Porque eu fui criado pela minha mãe. Eu já vi filho de militar falar assim, pô, meu pai era general. Lá em casa o negócio era tudo... Meu pai, ele é assim. Só que eu não fui criado por ele, né? Então, dessa forma, eu meio que fugi dessa mão de ferro aí. Entendi. Mas ele sempre esteve presente, né? Eu fui criado pela minha mãe, eles são separados, enfim. Então, lá em Cuiabá, eu fiz o NPOR, que é um curso de temporário do Exército, de oficial do Exército. Então, para conciliar... Tentou ainda te jogar ali no... na verdade foi um acordo, né? Eu falei, pai, o que o senhor acha? Eu estava nessa fase de fazer direito, e aí eu falava, será que eu... Não sei, talvez eu seja militar também, eu vou perguntar pro meu pai. Mas eu estava mais inclinado a fazer direito, né? Tá. E aí eu perguntando para ele, ele falou, Lucas, você pode fazer o NPOR, né? Que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. E você pode ficar ali há 7 a 8 anos, né? Fazer o seu... vamos dizer assim, o seu subsídio financeiro para você dar o próximo passo, né? Fazer o seu colchão financeiro. Sim, uma base ali pé de meia, né? E tal. Sim, para começar a vida, né? E aí eu achei bem interessante. E eu pensei, poxa, eu acho que eu vou fazer isso aí para trabalhar durante o dia e à noite eu faço faculdade, né? E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer o NPOR em 2013. Aí, em 2014 eu estava em Cuiabá. Aí eu me mudei para Campo Grande para trabalhar no exército de lá, na polícia do exército, né? Em 2015. E aí que começou a faculdade de vez. Aí eu tranquei a faculdade de psicologia em Cuiabá e comecei outra em Campo Grande, né, na Universidade Católica Dom Bosco. E você fazia duas coisas ao mesmo tempo, então? Isso, exatamente. O exército de manhã... De manhã, à tarde, à noite e a faculdade à noite. Vamos puxar no nosso tema principal. Essa época para você foi estressante? Muito, cara. Muito. Realmente foi muito estressante. E assim... Essa decisão que eu tomei lá atrás de fazer terapia, de fazer análise, né, de continuar... isso começou antes desse episódio assim, de mais estresse. Exatamente. Eu já estava fazendo terapia antes, né? Sim. Que foi quando eu decidi escolher ali a profissão como um teste. E aí eu falei, não, vou continuar fazendo isso aqui. Eu dei alguns espaços de tempo que eu fiquei sem fazer, mas aí eu voltei. E aí nessa época foi fundamental, assim, então... Te ajudou a controlar aquele estresse. Com certeza, né? Com certeza. Trouxe muito autoconhecimento, né? Eu trouxe muito conhecimento da minha história, conhecimento de como eu reajo frente a algumas situações, algumas projeções que eu tinha com algumas pessoas, né? E a vida é assim. Às vezes a gente olha pra alguém e a gente, poxa, esse cara é muito gente boa, né? Essa pessoa é muito gente boa. Tem outros que você fala, nossa, não fui com a cara, né? E às vezes você conversa um pouco depois e você vê, caramba, não era tudo isso, né? Ou seja, você tem uma reserva inconsciente que aquela pessoa A resistência inicial pode ser às vezes de crenças que você tem, de relacionamentos que você viu, que nem era você, né? Exatamente. Você projeta naquele momento. Exatamente, isso é o que acontece. Quanto menos consciência a gente tem das nossas falhas, das nossas dificuldades em si, mais a gente vai trazer isso para nossa vida, para o nosso cotidiano. Né? Então esse período foi muito estressante, cara. Foi com certeza hoje, né, é o período mais estressante que eu já vivi na minha vida. O que você tem de lembrança, assim, às vezes de aprendizado ou de mudanças boas ou ruins, né? Dessa época, assim, de um estresse mais intenso, né? A ideia é a gente ver o que o estresse pode trazer pra gente, né? Se tem alguma parte boa, se de fato tem as partes ruins. Sim. Como é que foi sua experiência nisso aí? Eu vou falar então primeiro a parte boa, né? Depois a gente vai pra parte ruim.
Então, a parte boa gera mais autoconhecimento, né? Te capacita para a vida. Eu vejo que me trouxe ferramentas para lidar com outras situações diversas, assim. Então, existe uma pressão no trabalho, né? Que é um trabalho militar. Existe uma pressão, você tem o seu comandante, você tem ali comandados também. Eu tinha, então, 30, 35 homens sob meu comando, né? O tempo todo. E também tinha o meu comandante, meu subcomandante que estavam acima de mim. Então, existe uma cobrança e também tinha a faculdade, né? Que é uma faculdade que exige muita leitura, né, muito conteúdo, muita profundidade, exige entendimento e é uma coisa que eu sempre amei muito. Então, eu não estava disposto a abrir mão disso, né? Então, o que foi bom, resumindo? Me trouxe ferramentas para lidar, né? Eu vejo que o Exército, de forma geral, me trouxe muita coisa boa, né? Essa experiência militar foi muito boa, com relação a horários, compromissos, comprometimentos, lealdade, verdade, muita coisa nesse sentido. Né? E aí, de ruim, né? Ruim é justamente quando você está ali no meio do olho do furacão, né? Porque você está com prova, você está com estágio, você está com a sua namorada ou sua esposa, você tem sua família e você tem seu trabalho. Você já era casado? Eu casei no meio da faculdade. No meio do caminho. Eu conheci ela na minha sala, minha esposa. Né, ela é da sua faculdade? Isso, eu conheci ela na minha sala, ela é psicóloga também. Entendi. E aí a gente namorou e casou, né? Então, a vida ela demanda, a nossa vida ela é uma questão de várias outras questões. A vida, a gente fala vida, mas a gente vê que tem várias áreas, né? Tem a saúde. Tem várias vidas, né? Várias vidas dentro de uma vida, caminho, né? Exatamente. Então, a gente tem que se desdobrar. E esse desdobramento que é difícil, né? Quando a gente está começando a nossa vida adulta, eu também estava nessa fase, que eu acho que é legal destacar, né? Hoje eu tenho 28, então eu já sou um adulto, né? Posso considerar. Mas quando eu estava com 24, 25, eu casei com 24, né? Tava no meio da faculdade, estava no meio do exército ali também. Então, poxa, você ainda está, né, se firmando como homem, como indivíduo também. Então, assim, o ruim é passar por aquilo. O ruim é passar por aquilo. Mas o bom é poder ter passado. Tá. Mas também não é algo que é bom manter por muito tempo. Né? Exato. Que senão começa, às vezes, a entrar em colapso, né? Exatamente. Em ter sintomas físicos. Exato. Você também deve receber muito no consultório. Pessoas que por muito tempo ficaram em situações estressoras, intensas, e começaram a produzir doenças. Sim. Ansiedade, doenças de pele, doenças intestinais. Então, você acha que foi o timing correto para você? Sim. Aquela experiência? Sim. Tanto que eu decidi sair antes do exército justamente por isso. Ah, é? Porque eu vi que eu já tinha chegado num ponto que para mim estava ok no exército. Eu já tinha me formado na faculdade, que era o meu maior objetivo. Né? Então o meu maior objetivo era ser psicólogo. Entendi. E ser militar já estava escrito que era temporário. Era até 8 anos. Então eu fiquei 7. Fiquei 1 ano a menos do possível. Mas né? você ficou bastante tempo aí. Fiquei. Por conta da faculdade, né? E as demandas da vida, né? E aí eu fiquei 7 anos. Porque tem psicólogo do exército, não tem? Tem também, tem um concurso que você Você faz. deve ter sido convidado para isso. Pensei muito, assim, só que estando lá dentro eu vi que eu queria uma liberdade no sentido de trabalhar fora, né? De atender pessoas civis mesmo, pessoas comuns, não só militares, né? Não está voltado para o público militar ou para familiar de militar, né? Hoje eu atendo, por exemplo, familiar de militar, não tem problema nenhum. Mas eu queria estar fora da instituição, né? Como um todo, assim. Ficar um pouco isento. Exatamente. Porque dentro da instituição você representa a instituição, né? E eu aqui fora eu me represento. Então, tem uma flexibilidade maior e eu preferi escolher isso, né? Assim. Pô, até legal esse gancho que você falou de você se representar, de você não estar representando uma instituição. E é meio que o caminho de empreendedores individuais que geralmente começam sozinhos, né? Ou começam com sócios e tal. E queria puxar essa ideia sua de hoje, né? E como que você começou a construir isso daí. E ter a consciência, não, eu vou fazer o meu nome, o meu consultório, as minhas ideias. Isso também demanda como é que eu vou te falar? Uma coragem, né? Você entende assim também? Como é que foi essa sua... Com certeza. Essa sua história? Com certeza, isso que você falou, a coragem, eu acho que é a palavra principal. Porque às vezes a instituição, você tá ali, né? A instituição tá na frente e você é só mais um. Agora, quando você tira ela da frente e bota a cara lá, o negócio também começa a mudar, né? Eu vejo que coragem foi muito bem usado, porque coragem e ousadia, né, também. Eu vejo no seguinte sentido. Primeiro, você tem esse conforto da instituição, você pode, por exemplo, estar num concurso, né, um concurso que vai te garantir ali um valor X todo mês. Então você pode entrar numa zona de conforto. Não digo que todos entrem, mas isso pode vir a fazer com que a pessoa entre, né? Naturalmente. Então, qual que foi a decisão? Eu estava com a minha esposa, eu falei,
amor, o que a gente pode fazer, né? Pra gente viver disso, né? Viver com bons psicólogos, ajudar mais gente, poder angariar um fundo legal pra gente também, né? Pra gente poder se manter bem. Então entram várias questões, a gente estava numa zona de conforto, a gente estava numa cidade que a família da minha esposa é toda de lá, né? Minha família nuclear não é de lá, mas é perto também, que é do Mato Grosso. É do Mato Grosso a minha família, né? Do Mato Grosso. E a dela é do Mato Grosso do Sul. Tá. Então é perto ali, é coisa de 9 horas de carro você tá não, perto. Peraí, 9 horas de carro não é tão Mas daqui é mais longe, né? É que daqui em São Paulo o pessoal reclama que dá 2 horas, né? Pois é. Não, mas vou te falar que a minha cidade é longe também, dá umas 6 horas de carro, eu acho muito longe. Né? É que lá no Mato Grosso eu já sei, é outra cifra, porque todo mundo tem aquelas caminhonetes gigantes, então nem sente os buracos, então tem vai isso, em 8 horas é normal, né? Só vai, né? Do lado... Quando você vê, já chegou. Então, eu já estava acostumado com esse caminho, né? Eu era de Cuiabá, ela estava em Campo Grande, nossa família também estava em Cuiabá. Entendi. Então sempre estava fazendo isso. Para mim ficou comum. Então a gente decidiu, assim, a gente vai então para uma cidade legal, que é aqui, São José dos Campos, né? Tá. Que a gente escolheu vir para São José. Mas da onde surgiu São José? Porque vocês estavam longe, né? Exato. Aí tem que vir de avião, né? Porque de carro vai dar umas 20 horas. Exatamente. De carro dá umas 12 horas. Como é que vocês resolveram achar aqui a cidade? Planejamento, né? Planejamento e organização. Como eu falei do Exército, o Exército trouxe isso para mim muito forte. Sim. Né? Não, e aqui tem muito militar, né? Porque tem, as academias aqui são famosas no Brasil. Sim, tem o ITA aqui, né? Sim. Tem o CTA aqui, enfim. Então a gente escolheu, a gente abriu o país e falou para onde a gente vai. Então a gente começou pelo IDH, né? O IDH, os melhores IDHs do país, a gente olhou. Aí a gente viu o que seria próximo do que a gente gosta, por exemplo, montanhas e praia, de repente, algo nesse sentido, que tenha menos estresse, que não seja tão, tão urbanizado a ponto de ser sobrecarregado, né? Por exemplo, São Paulo, capital, né? Então a gente acabou escolhendo aqui, a gente veio olhar e testar a cidade e, enfim, a gente gostou muito daqui e estabeleceu que a gente ia ficar aqui. E assim foi, né? Então desde janeiro de agora, 2021, a gente está aqui em São José e tem sido muito gratificante a cidade. Você chegou no começo desse ano, então? Exatamente. Plena pandemia. Plena pandemia também. Caramba, que legal, hein? Né? E a coragem de novo, né? Não, e você falou de escolher a cidade, isso é muito bacana, né? Eu também tive essa trajetória semelhante de escolher. E o IDH, renda per capita, essas coisas que a gente vai... IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Exato. Para o pessoal saber. E me veio uma dúvida agora. Será que em cidades com o IDH mais alto, o nível de estresse é mais baixo? Eu acho que não, cara. Eu vejo que isso é muito particular e... Tem outras coisas envolvidas. Eu vejo que tem outras coisas envolvidas. Óbvio que tem a ver, né? Porque o IDH ele leva em conta várias questões, como saúde, a qualidade da água, a educação, o clima, né? O tempo. Infantil, né? Isso, várias outras... Muita coisa entra no jogo. Então, eu acredito que sim e não, sabe? Sim no sentido de você tem um contexto que é favorável. Por exemplo, o contexto da capital de São Paulo, que a gente conhece largamente, né? É um contexto que não ajuda muito, um contexto de trânsito pesado, de bastante poluição, né? Poluição sonora. E lá eu acho que tem um IDH muito díspare, né? Porque tem pessoas com IDH muito bom, pessoas com IDH muito ruim nesse meio do caminho. E aí o estresse lá é um dos maiores do mundo, né? São Paulo falando. Então, exatamente. Então existe um contexto, um pano de fundo que, na minha visão, um IDH alto ajuda. Porém, não é isso que vai garantir, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo. Eu pelo menos, né, o Lucas, eu gosto de não nivelar as coisas, eu gosto de olhar sempre muito individual. Por isso que eu escolhi ser psicólogo, né? E estudando a psicologia, aprofundando mais ainda, eu vejo que o indivíduo em si ele tem todo o seu mundo, ele tem a sua cosmovisão, né? Tem as suas crenças. Explica aí o que é cosmovisão. Cosmovisão, né, é o que te faz, basicamente, né? Suas crenças filosóficas, espirituais, a sua moral, suas crenças morais e éticas, né? Toda a sua história de vida. Poxa, você cresceu em tal bairro, você tem pai X, mãe X, é algo que te faz único, né? Mas não singular, porque também existem semelhanças entre as pessoas, né? Então seria mais ou menos nesse sentido a cosmovisão. Legal. E hoje, falando mais da sua atuação profissional, né? Psicólogo, às vezes as pessoas também me trazem muita dúvida, eu vejo que as pessoas têm essas dúvidas assim. Como que é o trabalho do psicólogo? Qual é a linha que segue? Né?
Qual que seria, assim, o seu tipo de trabalho? Porque, de fato, é uma profissão que tem várias especialidades, Sim. várias linhas, e é um pouco amplo, e até para nós profissionais da área, fica um pouco de dúvidas, né? Conta um pouco da sua área, qual que é a linha que você segue, como que isso está no seu dia a dia. Então, é bem legal também falar disso, é um prazer falar disso, porque realmente é uma dúvida muito grande, né? Muitos pacientes, quando chegam para mim, 90%, poxa, explica melhor como que é que você trabalha, né? Um ou outro sabe o que é já o que eu trabalho, que é a psicologia analítica, né? A psicologia junguiana. Então, o que acontece? Na faculdade a gente é generalista, né? Assim, bem semelhante à medicina, né? Você sai médico geral, né? Exato, então. Psicólogo geral também. Exatamente. Você pode ir para onde você quiser. Você consegue trabalhar, mas você não tem um direcionamento específico. Sim. Né? Então a gente vai fazer uma especialização. Qual que eu escolhi? Eu escolhi fazer psicologia analítica junguiana. Por quê? Porque ela leva, eu gosto muito dela, que ela leva em conta o inconsciente, né? Ela leva em conta a cosmovisão, né? Então é isso que a gente falou antes, que é a particularidade, a individualidade da pessoa ali. Leva em conta também os sonhos, que a análise de sonhos, a interpretação de sonhos, que funciona como uma linguagem do inconsciente. O sonho, ele utiliza metáforas, imagens, para se comunicar com a consciência, como forma de compensar, regular a consciência, enfim, seria um indicador, né, de como a consciência deveria agir. E o que é a consciência? A consciência é isso que a gente está fazendo aqui agora. Quando a gente está acordado, a maior parte do tempo a gente está consciente, né? A gente está focado em alguma coisa. Né? Quantas vezes a gente não está lendo um livro, por exemplo, você está lendo o livro, mas o mundo inteiro em sua volta está acontecendo, tem mosca às vezes passando, tem alguém buzinando na rua, né? Você muitas vezes nem percebe que está acontecendo isso, mas seu inconsciente percebe. A sua consciência não, a sua consciência está focada no livro. E ela está ali, às vezes numa fantasia, por exemplo, um livro de fantasia, ela vai estar divagando em imagens, etc. Se for um livro mais teórico, vai estar tentando entender o que o cara quer dizer. Né? Então, assim, o que me atraiu para análise junguiana mesmo é a profundidade. Né? Eu sou um cara que gosto muito de profundidade, né? Então eu vejo que... E atentar nos detalhes Exato. do que a ideia está querendo te mostrar. Exatamente, assim. E tentar mergulhar realmente dentro da história daquela pessoa, né? Então é uma coisa muito específica, bem particular, né? E me traz muita vantagem para mim, né? Porque teve uma época que eu gostei muito da TCC, né? Que é a terapia cognitivo comportamental. E ela tem um caráter bem prático, né? Mas eu vi também que depois com o tempo que ela, assim, para mim, né? Para minha cosmovisão mesmo, para minha individualidade, não funcionava muito pela talvez não ter tanta profundidade, né? E aí, dentro da psicologia analítica, a gente também trabalha com a parte de metas, com hábitos, com objetivos. Então, poxa, eu vi ali um mundo ideal, né? Eu vi que tinha tanto a parte prática, objetiva, mas também a parte profunda e mais analítica mesmo, e aí você né? conseguir somar exatamente o entendimento do indivíduo, não só colocar ali uma nova ideia, mas entender de onde ele vem para ver qual ideia se encaixa melhor a ele. Né? Exatamente. Talvez seja essa uma união boa que você achou nessa linha, né? Sim, sim. E, por exemplo, eu tenho um cliente que eu quero ter hábitos, eu quero atingir o objetivo X, eu quero perder tantos quilos, enfim, eu quero passar na universidade, no vestibular. Poxa, dá pra gente trabalhar tranquilo com isso, né? Na minha abordagem, por exemplo. Mas porque eu também alguma coisa está impedindo ele de atingir esse objetivo. Exato. Mas eu também tenho pacientes que querem entender por que está triste, por que tem tanta ansiedade, né? Ou então entender por que a vida dele está sem sentido. Né? Poxa, Lucas, eu estou sentindo que minha vida está sem sentido, eu estou com alguns sintomas de depressão, não sei se é depressão, ou seja, isso vai demandar uma profundidade maior. Né? Então é aí que existe essa flexibilidade da teoria. Então foi aí que eu entrei, né? Foi isso que eu escolhi e é dessa forma que eu trabalho. E falando de hábitos, o que você acredita que seja interessante para as pessoas começarem a pensar? Né? Porque às vezes se fala de hábitos, parece que é meio chato, parece que é querer impor algumas rotinas, mas quanto mais a gente estuda, né, e eu estudo o tema do estresse, eu vejo que os hábitos ajudam a melhorar aquele estresse cotidiano, que pode ser uma coisa natural, pode ser um problema sério, até uma doença, como a gente falou no começo. E o cérebro, ele se
vamos falar assim, ele se equilibra nos hábitos. Quando a gente faz mais ou menos as mesmas coisas, ele vai nos ajudando, então ele funciona melhor. Eu queria saber sua visão também sobre isso. E às vezes você deve ver na prática uma pessoa que chega totalmente bagunçada, né, às vezes estressada, e como que é a evolução dela, Exato. como melhoria de hábitos ou de ideias, isso é real mesmo? Você vê isso também? Total real, porque uma organização ela é favorável à adaptação mental, né? A gente entende que existe a neuroplasticidade, que o cérebro ele se adapta, né, àquilo que a gente coloca para ele. Sim. Então, se a gente tem uma rotina, ele tem menos desgaste de energia. Começa por aí, né? Então, você começa a semana sabendo o que você vai fazer naquele dia, por exemplo, a segunda-feira, né, que é tão odiada por muitos e amada por outros, né? Então, a segunda-feira você já começa a semana, então você sabe o que você vai fazer até o fim do dia, ou pelo menos você tem uma direção bem detalhada, isso te ajuda a ter uma harmonia interna. É como se você se organizasse internamente a partir das coisas que você faz durante o seu dia. Então, eu tenho relatos de paciente que fala, poxa, hoje eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Tive flexibilidade, eu tinha um horário, mas eu não consegui fazer, mesmo assim eu consegui gerenciar o estresse, porque eu sabia que eu podia fazer depois. E eu fiz tudo. E eu dormi tão tranquilo, parecia que eu tinha 5 anos de idade, né? Então, realmente, o hábito ele é essencial, né? E essa demanda eu tenho recebido também bastante. E tem bastante sucesso, a gente está tendo bastante sucesso com isso. Só que é muito individual, né? Tem gente que tem dificuldade com o hábito. E tem gente que precisa realmente de ter uma flexibilidade um pouco maior que as outras. Então, assim, eu acredito que vai muito do teste também. Tem gente, por exemplo, que chega na clínica e fala, poxa, Lucas, eu quero fazer 70 coisas, né? Não, vamos diminuir essa lista para... Beleza, você quer fazer 70, você faz quanto hoje disso? Ah, eu faço 3. Poxa, você quer ir para 70, cara. Né? Vai dar ruim isso aí. A estrada vai ficar meio longa, né? Tá querendo pegar uma ribanceira com um Fusca lá dos anos 20, pô. Né? Então, não vai dar certo. Né? Às vezes também é interessante isso aí, ajustar essa meta, né? Exatamente. Você pode querer 70 coisas ao longo de vários anos. Pode. Mas nos próximos meses, provavelmente, não vai dar. Então você tem que ajustar essa expectativa. E a expectativa muitas vezes gera ansiedade. Muita. E isso causa um estresse cerebral. Né? E as pessoas ficam às vezes irritadas. Você falou que às vezes dorme bem, às vezes a pessoa não dorme bem. Exatamente. Ela fica com tudo aquilo na cabeça, querendo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que ela não dorme. Exato. E aí causa um problema já que não tinha através de outro, né? E isso vai se somando. Sim. E essa flexibilização, então, é o que faz a diferença, por exemplo, na clínica, né? Então, por isso que eu acho bacana o trabalho da psicologia e também da psiquiatria, né? Também auxilia nesse sentido, com certeza. Que é você ter uma outra pessoa ali com você que vai olhar de fora. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente não consegue enxergar nossas costas, entendeu? Ainda que você tenha um espelho, existem pontos cegos. E para você ter um espelho, é um esforço assim, descomunal, né? Falando de consciência, falando de vida mesmo, né? No sentido mais metafórico, né? Então, assim, poxa, eu quero 70 hábitos. É possível? É possível. Mas é o caso? Não é o caso. Então, beleza, vamos colocar então mais 2 ou 3? Vamos fazer isso 2, 3 semanas? Vamos ver como vai ser? Ok, fiz tudo, deu tudo certo. Mais 1, 2. E assim, né? A vida continua, né? A gente vai podendo chegar onde se quer. Tem uma frase interessante que fala assim que as pessoas elas superestimam o que elas podem fazer em 1 ano e elas subestimam o que elas podem fazer em 10 anos. E aí superestimar é você colocar em 1 ano muita coisa para fazer, que às vezes não vai dar, e aí você vai ficar frustrado. Mas se em 10 anos você não fizer essa organização, você subestima, porque daí você passa todo ano superestimando e não fazendo, passam-se 10 anos e você não fez. Exato. Então você subestimou. Se você tivesse planejado melhor esses 10 anos... Lógico, a gente nem precisa falar em 10 anos, né? Estou dando um exemplo aqui de uma frase que relata um pouco isso que você falou. Mas talvez de planejar em meses e alguns anos, aquilo que você tem de objetivo, aquilo que você tem para fazer, para você conseguir se realizar e não ficar frustrado. Você mesmo falou, quando você faz um dia bem produtivo, que você faz aquilo que você se propôs a fazer, você fica muito mais feliz, você fica muito mais tranquilo e dorme muito mais tranquilo. É verdade. Né? Então, se você dimensiona isso na sua agenda, e o controle da agenda, como você falou de rotina, é fundamental para esse tipo de melhoria. Né? Sim. E o que você falou me lembrou uma situação que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela está muito presente na nossa vida. E ela tem tudo a ver com essa frase, né? 1 ou 10. A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer
ter uma solução milagrosa, uma coisa que, nossa... Você sabe que a estatística é recente, o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas, né? Caramba, eu não acompanhei essa, hein? A pandemia deu um salto. Óbvio, né? Certeza. Mas o número é 18 milhões, uma coisa assim. Caramba. É muita gente. Eu vejo que a ansiedade ela tem níveis, né? Então, assim, o nível prejudicial que é o que a gente tem que se alertar, né? É uma cobrança nossa para com a gente mesmo. Então, poxa, eu quero fazer para ontem, eu quero falar inglês em uma semana, eu quero falar inglês em 6 meses. Poxa, você sabe que isso às vezes não é tão simples assim, né? Eu quero emagrecer, eu quero mudar meu corpo, não, eu quero esquecer esse problema, eu quero resolver essa pendência, tudo para ontem, né? Por exemplo, o paciente chega pra gente, pra mim, né, pelo menos, com, vamos supor, 35 anos de idade. E aí ele tem alguns problemas, vamos colocar que ele tem depressão. Isso é um exemplo hipotético, mas já aconteceu, né? Tá. Semelhante. Ele tem 35 anos com depressão. E ele fala, doutor, eu quero que resolva isso, eu preciso muito rápido, eu não estou rendendo em casa, meu trabalho está degringolando, a minha relação familiar está muito péssima e eu preciso resolver. Ou seja, ele está muito ansioso para resolver. Está na cara. Óbvio que a gente vai acolher e tentar entender o que está acontecendo, né? Mas o que eu sempre deixo claro é, poxa, você tem 35 anos. 35 anos de história acumulada, cara. Não tem como você resolver isso em uma semana, um mês. São 35 anos. E a gente tem que olhar os 35 anos. E ainda existe mais aí uns 70, 60, 40 anos de previsão para frente. Só Deus sabe quanto, né? Mas existe uma previsão de vida de uns 80 anos, mais ou menos, a média, né? Sim. Então, poxa, você está com 35, você quer resolver em um mês 35 anos de vida? Né? Então, assim, realmente é complexo, mas a gente está aqui para que a gente possa também elucidar essas coisas, né? Para dar essa baliza, né? Tem que ter paciência. Para dar essa baliza e mostrar exatamente que o caminho ele pode acontecer, mas ele não vai acontecer de um dia para o outro. Né? Beleza. E como que você está, assim, da sua rotina? Você tem coisas que você faz atualmente que você já sabe assim, não, isso aqui eu faço para melhorar o meu estresse, para me acalmar, para dar uma desligada. Você tem hábitos relacionados a isso? Com certeza. Eu sou um grande fã da atividade física. Show. Né? Eu sou muito fã da atividade física porque, para mim, ela tem um significado tanto no sentido psicológico, mental, quanto físico mesmo. Né? Ele tem um impacto físico positivo para mim. Né? Então, os estudos dizem isso e eu percebo na prática. Então, uma coisa que eu faço toda semana, né? Praticamente todo dia, é exercício físico, né? Geralmente eu reservo 1 ou 2 dias por semana para dar uma desligada, mas eu gosto de correr bastante, gosto de fazer exercícios com peso do corpo ou academia mesmo, né? Então o exercício é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho horários para mim assim que é muito importante, o horário de dormir e acordar para mim é fundamental. Tá. Né? Eu eu consigo, né? Seguir esse horário, então 11 horas da noite estou dormindo, né? Eu tento dormir antes, mas se não conseguir é 11 horas, é o limite. Né? Então 6 horas eu estou em pé. Então é assim, essa é a minha rotina. E aí no meio disso tem os estudos, né? E tem os atendimentos, tem o trabalho, e a família, enfim, tem a casa, né? Mas o hábito que eu mais gosto, assim, os 2 hábitos que para mim são fundamentais são esses. Exercício físico e um bom sono. Eu acho que esse é o principal. Tá. Para você entra, porque para mim é interessante isso e eu vejo muito nas pessoas, né? Essa harmonia da família, do dia a dia, é um bom, vamos falar assim, um bom remédio para estresse, não é não? Com certeza. A sua casa é a sua vida, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Quando a sua casa não está em harmonia, suas relações internas ali não estão em harmonia, fica muito difícil você ter um bom sono, fica muito difícil você render no trabalho, né? Tudo fica mais difícil, porque é o seu porto seguro, né? A sua casa é o seu ninho, né? Vamos dizer assim. É onde você quer ir para descansar. Não quer ir para, poxa, eu vou chegar lá e vou brigar, ou vou chegar lá e não vou conseguir conversar. Então tudo isso também gera mais estresse, né? Ou óbvio, do oposto, gera menos estresse. Você tem uma boa relação com a esposa, com o marido, com seus filhos, né? Ou com seus familiares de forma geral, né? Mas aqui pensando na casa, né? Na rotina de casa, você tem uma vida mais amena, você tem uma vida mais controlada, pelo menos nesse sentido, né? Quando a gente fala de família. Então também é importante você reservar um tempo com seus familiares, por exemplo, né? Um tempo de lazer com a sua família. Isso é muito importante. Você tem filhos? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tá. Mas eu tenho planejamento de ter. Planejamento de ter. Sim, sim.
Entendi. É um dos meus maiores sonhos hoje é ter filhos, com certeza. Legal. E no seu consultório hoje, você atende aqui em São José dos Campos e atende online também. Sim. Como que tá a sua ideia assim de resultados, né? De planejamento, de crescimento? Falando até um pouco dessa veia empreendedora, né? Legal. Que eu vi que você tem também. Em relação a isso, como que é o seu planejamento, sei lá, para os próximos meses? A gente está saindo de um período meio complicado, né? De pandemia, que aumentou também, aumentou o estresse de todo mundo, ao mesmo tempo tem pessoas que tendo mais resultados, menos resultados. Como que você está nesse bolo? Então, no início, né, por a gente ser novo na cidade, a gente conhecia pouca gente, então foi um início mais complicado, né? Mas eu acredito que todo início de profissão ou de cidade, se você muda, é assim, você vai enfrentar uma resistência inicial até você se colocar ali na cidade, se colocar profissionalmente também e seu nome chegar a outros lugares. Né? Por exemplo, a parceria que a gente estabeleceu foi na busca desse sentido, né? De poder angariar mais amigos, mais colegas, profissionais, conhecer mais gente, enfim. Então existem estratégias, né? No nosso caso, minha esposa também é psicóloga, a gente vê que o atendimento online, poxa, é a maior demanda hoje, né? Então 98% é online. Um ou outro assim gosta do presencial e prefere o presencial ainda em tempos de pandemia, né? Apesar de a gente saber que já tem vacinação, já está mais controlado, mas percebe-se também que a qualidade do atendimento não cai em nada. Eu pude perceber isso, assim, é uma coisa que eu tinha uma certa resistência. Eu falei, caramba, será que o online vai, né, causar o mesmo efeito que o presencial? Eu vejo que sim. Eu vejo que na minha prática tem surtido os mesmos efeitos. Então as pessoas estão ali engajadas, olhando um para o outro, porque é muito importante no processo terapêutico. Exato, sim. Esse contato, né, humano é muito importante. E presencial é óbvio que ele é mais intenso, sem dúvidas, não dá para negar. Mas o online ele acabou sendo uma alternativa muito viável, plausível, com ótimos resultados, na minha visão, iguais, semelhantes mesmo. Tá, legal. E assim, na clínica tem sido assim, muito gratificante, né? A partir das parcerias, das estratégias que foram sendo tomadas, né? Fiz uma parceria também com uma outra clínica aqui de São José, com 2 clínicas, né? Então a gente consegue também ter essa movimentação maior. Então, assim, eu vejo que profissionalmente a gente precisa estar bem capacitado, né? Óbvio, você tem que fazer um bom trabalho. Isso é muito importante, ainda mais na minha área, né? Que é a área da saúde, que é igual a sua. Né? A nossa área, o que faz com que o consultório possa crescer é o bom atendimento. Então, quando você atende alguém bem, essa pessoa ela vai trazer 1, 2, 3, que essas 3 vão vir. Vão trazer mais 3, 9. Né? E assim que vai crescer. Então, o trabalho com qualidade, com bem feito, assim, eu acho que é o principal. E também, óbvio, estratégias de você buscar parceria, de você conseguir ter mais visibilidade nesse sentido, né? Claro. Legal. E você acha que tem alguns momentos assim no seu dia a dia que, sei lá, em algumas situações que você já passou, não só aquela que você contou, né, da época que você estava no exército, algumas situações assim mais estressoras, alguma situação que às vezes você pensa assim, nossa, eu acho que eu preciso frear aqui, tô começando a perceber que o controle está difícil, né, o meu controle está difícil. Tem alguma, sei lá, alguma história, alguma situação que você já passou em relação a isso? Ou recente, ou um pouco mais antiga? Sim, recente tem, com certeza. Esse início profissional, né? Eu tinha uma expectativa de que seria um início mais rápido. Até tendo em vista a pandemia, a gente entende que financeiramente está mais complicado para muita gente, né? Mas para outras não. Porém, a demanda mental e emocional aumentou, né? Vamos dizer assim. Então eu acreditei que nesse início aqui seria um pouco mais fácil, e não foi tão fácil assim. Porém, eu percebi que, poxa, eu estava me pressionando, né? Ou seja, eu estava me cobrando, gerando uma autocobrança muito grande, e às vezes não entendendo muito bem esse processo de você chegar num lugar novo, numa cidade nova, né? E, poxa, você não conhece ninguém na cidade, eu não conhecia ninguém mesmo, nenhuma pessoa aqui. Então, poxa, você começar do zero é algo muito difícil. Tem uma analogia aqui do avião, né? O avião, quando ele decola, ele gasta mais combustível do que toda a viagem. Porque ele tem um peso gigante, uma resistência contra o ar enorme, né, para alcançar. Então, foi isso que eu passei. Então, na minha decolagem, foi um momento desse, assim, sabe? Que foi, eu falei, caramba, peraí, eu tenho que olhar melhor para isso aqui. E eu também faço a minha análise, né? Eu sou analisando também. Levei isso para o meu terapeuta, né? E, poxa, a gente conversou bastante. Levei isso para minha esposa, a gente conversou também.
Enfim, aí foi ajustando, né? Com o tempo a gente vai ajustando, mas você tem que tomar uma atitude, né? Ou 2, ou 3. Você não pode simplesmente largar. Se você largar, realmente fica uma coisa muito pesada e a ladeira abaixo, né? Infelizmente. Entendi. É isso aí. Não, e você falou de ladeira abaixo, o avião é uma metáfora muito interessante, né? Você gasta muito para você decolar e quando você está lá em cima, apesar de estar na velocidade de cruzeiro, né? Você está tranquilo, tá todo mundo paradinho lá, às vezes come alguma coisa, mas a turbina está funcionando a todo vapor, né? Todo vapor. Então você tem que ter, também quando você atinge um certo nível, você tem que ter ali a energia para pelo menos manter, né? Ou subir um pouquinho mais, né? Se você tem uma situação. Então, eu acho que esse equilíbrio que é interessante das pessoas começarem a pensar. Então, inclusive, né, a ideia desse projeto é colocar na mesa o tema do estresse e do equilíbrio para as pessoas começarem a entender como que elas vão atingir, né? Como que elas vão, através do estresse do dia a dia, que pode ser maior ou menor, atingir aquilo que elas querem para poder fazer um voo tranquilo, né? E claro que esse voo vai ter turbulências, vai estar mais alto, vai estar mais baixo, mas equalizar isso daí, né? Exato. De uma maneira bacana e que tenha uma qualidade de vida. Sempre é esse ponto que eu acho interessante. Sim, sim. Realmente no sentido de equilíbrio, né? O equilíbrio ele é fundamental. Sem equilíbrio a gente se perde. E é uma busca, né? A gente está sempre buscando equilíbrio. Então nessa busca existem estratégias. Que, por exemplo, eu estou aqui para representar a psicologia, por exemplo, a análise, né, ou a psicoterapia, para a pessoa estar ali sempre, né, em contato interno, entendendo os seus problemas, as suas demandas. Isso ajuda no sentido de prevenir mesmo, né, de possibilitar para esse indivíduo que ele possa tirar o melhor, né? E se tem situações que não tem como, por exemplo, a perda de um ente querido, né, ou a perda de um trabalho, né, às vezes uma demissão, às vezes você mesmo quer sair daquele trabalho que você já está estressado, né? Até o fim, você, poxa, eu não aguento mais isso aqui, e você precisa dar um tempo nisso. Então, a psicologia também ajuda nesse sentido, né? Como prevenção e prevenir mesmo que você tenha um colapso, né? Vamos dizer assim, que esse voo não caia, né? Para que esse avião possa, no mínimo, pousar, dar um reparo e decolar novamente, vamos dizer nesse sentido. Show de bola. Ô Lucas, antes de fazer a última pergunta, eu queria primeiro te agradecer muito aqui a participação no nosso episódio aqui do podcast. E primeiro, fala como que o pessoal te encontra aí nas redes, no Instagram, como é que é o seu nome lá? Então, no Instagram é psicólogo.lucasvitório, né? Tô lá. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui também os contatos do Lucas. E, poxa, fico aberto aí, né? No Google Maps ali também, pesquisar Lucas Vitório, você vai achar no Doctoralha, entre outras plataformas também você vai achar meu nome. Então, Lucas Vitório, Psicologia Analítica, sou eu, vai encontrar fácil. E eu que agradeço pelo convite de estar participando desse projeto, que com certeza vai ajudar muita gente, né? E essa é a ideia, e que a gente possa ter agregado aí a quem está assistindo. Show. E a última pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Mais individual e fique à vontade. O que é equilíbrio para você? Equilíbrio é você transitar entre os extremos. Quando você transita entre os extremos, você está em equilíbrio. Então, eu vejo mais como um alvo e não como algo a ser... não, eu vivo em equilíbrio. Não. Pelo contrário, você está sempre em extremos. Ou você está com insônia ou você está dormindo bem. Ou você ama ou você quer amar, né? Ou você tem ou você não tem. Então, quando você consegue olhar para os dois lados sem olhar só para um, ou seja, se você não é só unilateral, né? Se você não olha só para um lado fixo, você consegue achar o equilíbrio. Show de bola, Lucas. Fechou. Obrigado, cara, pela participação. Obrigado a todos e até o próximo episódio do No Stress Podcast. Tchau, tchau.